Olá, empreendedores, tudo bem? Mais um programa aqui do Conexão Xingu. Sempre aquele recadinho especial lá no nosso canal do YouTube, Conexão Xingu. Clica naquele sininho, ativa, porque aí você vai receber aquela notificação quando um programa for pro ar. Não esqueça também do nosso endereço lá no Instagram, Conexão Xingu, e no Facebook, Conexão Xingu Altamira. Hoje eu recebo um profissional exemplar em Altamira, não é de Altamira, mas hoje eu digo que ele é altamirense. Então ele já era uma oportunidade, há tempos que eu queria chamá-lo aqui para o programa, para ele contar um pouco da história dele, da profissão dele, que não deixa de ser um empreendedor nato, né? Então hoje eu recebo aqui no Conexão Luciano Madruga. Bem-vindo, Luciano, ao nosso programa Conexão. É uma honra te receber aqui e contar um pouco da tua história, da tua vida, da tua profissão. Então sinta-se acolhido aqui no espaço do Conexão. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, a amizade, né, Eurípides? E dizer sim que eu sou hoje um filho de Altamira, né? Apesar de eu ter nascido numa cidade do interior de São Paulo, chamada Mogi Guaçu, eu cheguei em Altamira em 2007, né? E por ocasião da construção do Hospital Regional Público da Transamazônica, e eu vim compor o corpo clínico do nosso hospital. Só que a oportunidade do hospital, a princípio, não foi para mim. Em 2007, quando o hospital foi inaugurado, eu estava noivo lá no interior de São Paulo, da minha esposa, né? E a minha esposa, ela é enfermeira, né? Hoje ela é a diretora de enfermagem aqui do Hospital Regional. E a ocasião, a oportunidade do trabalho aqui na Transamazônica, aqui em Altamira, foi para ela. Ela estava trabalhando num projeto na cidade de Jaguariúna, interior de São Paulo, e ela foi recrutada, né, pela ProSaúde para trabalhar num projeto de qualidade, né? O hospital estava entrando numa política de qualidade por exigência do Estado, né? E ela veio coordenar os trabalhos da qualidade, a implementação do certificado de qualificação do hospital, que é a ONA, né? Organização Nacional da Acreditação. Então o hospital precisava desse selo de acreditação hospitalar e a minha esposa veio coordenar esse trabalho. Porém, quando a Luciane estava em processo seletivo ainda, né? Passando por entrevistas, tudo isso à distância, por telefone, né? Ela citou no meio da entrevista que ela estava noiva. E a entrevistadora, né, a pessoal do RH lá, mas o seu noivo faz o quê? E aí ela citou, meu noivo é bucomaxilo, que é a minha especialidade, né? Apesar de eu ser cirurgião dentista, né, como formação, eu atuo na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, que cuida de traumas de face. E aí, então, para surpresa da Luciane e da pessoa que a entrevistava, né, ela falou, você não vai acreditar, nós estamos precisando de um bucomaxilo para o hospital. O hospital está começando e nós precisamos desse especialista. E aí, então, eu encaminhei o meu currículo para o diretor do hospital, que no dia seguinte me contratou também. Então, foi a casadinha, né, Luciano e Luciane. Sim. Viemos então para Altamira em setembro de 2007. Você já vai fazer 14 anos. Isso. Mas, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso foi legal, essa tua introdução da tua história de Altamira. Mas o que fez o Luciano ser dentista e depois ir para uma especialização de cirurgião dentista bucomaxilar? É isso? Bucomaxilofacial. Pois é, eu desde muito novo, eu sempre amei o meu dentista, né? Eu tinha um dentista, infelizmente ele já é falecido, o Dr. Pedro Bueno, era o dentista da minha cidade, era um amigo do meu pai. E o meu pai sempre me levou desde menino, desde os 6, 7 anos de idade, com esse dentista. E esse dentista era muito agradável para mim, né? Eu tive excelentes experiências no consultório, né? Eu já passei por vários atendimentos com esse dentista. E ele me encantava,
Ele era para mim uma inspiração, um sinônimo de profissional de sucesso. Eu via ele assim, né? E eu não me recordo exatamente, né, o que é que passava pela minha cabeça aos 6, 7, 8 anos. Mas é claro que eu me inspirava, eu o admirava, né? Eu achava legal aquele ambiente, eu gostava dos aromas do ambiente odontológico. Muitas pessoas não gostam dos aromas, né? Muitas pessoas não gostam do visual. O instrumental odontológico é um tanto agressivo, né? Mas para mim aquilo tudo era encantador, né? E o Dr. Pedro me deixou essa marca, né? E quando eu cheguei na época de poder escolher a minha profissão, eu tinha clareza de que eu queria alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. Isso eu tive grande clareza. Eu queria uma profissão que pudesse servir as pessoas, né? Na minha idade de 17, 18 anos, que é quando a gente começa a pensar na profissão, eu também queria uma profissão que me desse autonomia. Eu não queria trabalhar como pessoal assalariado, carteira assinada, né? Eu queria liberdade, eu queria poder ser liberal. E aí também eu queria uma profissão que me desse destaque, status, né? Naquela ocasião, uma profissão que me desse grande rentabilidade. A odontologia um dia já foi extremamente rentável. Hoje ainda é, mas hoje eu entendo que a lucratividade que a profissão pode nos dar é o menor benefício que ela nos traz, né? Hoje eu enxergo que o grande benefício é poder servir as pessoas, é aliviar as dores, é curar quando possível. Isso sim é a prosperidade que a odontologia ou outras áreas da saúde podem nos oferecer. Você sabe que você falou uma coisa aí agora, que ontem eu assisti numa live com o Carlos Wizard e o Ricardo Bellino, acho que é Bellino, não, Ricardo Bellino, uma coisa dele. E o Pablo Marçal, ele dizia justamente isso, que eles chegaram no momento da vida deles que o dinheiro já não mais importa no sentido para ganhar. O que vale de fato é o propósito, é aquilo que você acredita, né? Sua missão, seu propósito e tal. Porque o dinheiro ele vem na consequência de você servir. Então você falou várias vezes em servir. Então você, não só como um profissional, mas você acima de tudo é um empreendedor, né? Então essa é uma fala bonita que você falou. Então hoje você foca em servir o seu cliente, entregar aquilo que você tem de melhor, para que o outro se satisfaça. E, na consequência, vai vir a tua prosperidade, vai vir a tua abundância. Isso é muito bacana. Sim, é porque quando a gente ainda é adolescente, quando a gente ainda é um jovem, né, que a gente ainda não ganha o próprio dinheiro, a gente sonha em ter conquistas financeiras, conquistas de bens, ter um bom carro, né, poder viajar. Então, o dinheiro compra tudo isso. Mas não importa ter o dinheiro e não ter a autorrealização, não ter felicidade, não gostar daquilo que faz. Então, eu entendi, felizmente eu entendi brevemente, né, que não estava aí a alegria de ser dentista, né? Estava na alegria de poder devolver um sorriso novo, devolver a autoestima, aliviar a dor. Não tem preço você tirar a dor de uma pessoa. Passar uma noite em claro, andando de um lado a outro, quando medicamentos já não fazem efeito, então você ter a feliz oportunidade de, como a mão de Deus, tirar as dores, isso não tem preço, né? Então, é esta alegria, é essa satisfação que é superior. Hoje eu entendo que é a minha missão. A minha missão hoje é aliviar as dores dos meus irmãos, de quem está próximo de mim. Perfeito. E você falou uma coisa que lá do dentista, né, lá do início, quem entra numa sala, eu particularmente quando eu vou ao dentista, eu já peço para aplicar anestesia em mim para eu não sentir dor. Sim. Então aquele barulhinho daquela broca lá me deixa amedrontado. E é engraçado que o meu filho criou também esse trauma. Independente, eu não sei se inconscientemente eu passei isso para ele. Eu acredito que sim. Mas você falou de dor, você falou de resolver o problema, de missão. A gente vai para o segundo bloco e a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
Olá, agora voltando aqui para o segundo bloco, com o nosso entrevistado Luciano Madruga, não é isso? Isso. Olha só, rapaz, vem até o personagem aí, né? Madruga, Seu Madruga. Mas não parece nada com o Seu Madruga. Felizmente. Luciano, mas me conta aí essa história agora, já que do primeiro bloco para o segundo. Você contou um pouco da sua história, da sua aptidão para ser um empreendedor na área de odontologia, né, de cirurgião dentista, do maxilar, né, bucomax, né? Nome difícil, né? Mas sim, se eu falar errado, tu vai falar certo aí. Mas aí tu falaste uma pergunta muito importante para mim, uma resposta que foi uma fala tua que me marcou no bloco anterior. Além de servir, é ver a felicidade do teu cliente naquilo que você faz. Então, assim, conta para nosso telespectador do ponto de vista de um profissional da área médica, mas pegando essa tua fala para o mundo dos negócios, dos business, das grandes empresas, né? Daquele que está empreendendo, que vai empreender, que é, de fato, ter o cliente como diferencial e transformar a vida dele. Você transforma do ponto de vista estético, né? Imagina que uma pessoa tem um acidente, ou não tem um acidente, tem um problema já também dentro da estrutura maxilar, e você consertar isso e você ver a felicidade dessa pessoa depois dessa cirurgia, depois de trabalhar para os mínimos detalhes aí desse produto chamado ser humano. Conta para o nosso público aí. Olha, em 2006, quando eu ingressei nesta especialidade, né, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é a especialidade odontológica que cuida de toda a face, né, de todas as suas doenças, de todas as cirurgias que a face comporta, né? Eu tenho um mestre, o Dr. Rubens Teixeira, que nos ensinava que tínhamos que olhar muito além das estruturas anatômicas. Nós tínhamos que entender que por trás daquela fratura, por trás daquele dente, por trás daquela cirurgia, existia um ser humano que tinha angústia, que tinha medo, que tinha sonhos, que era uma pessoa que era o amor de outra pessoa. Então nós tínhamos que zelar deste bem, desta joia, como sendo uma joia rara e única, né? E essa fala me marcou demais e eu trago ela ao longo da minha vida, né? Então, quando eu tenho um paciente, um cliente nas minhas mãos, eu me recordo sempre da fala do meu mestre, né? E eu procuro traduzir as experiências que eu vou oferecer a ele em experiências mais suaves, em experiências mais confortáveis, em experiências mais, por que não, divertidas, né? Então, traduzir o ambiente odontológico numa experiência agradável ou minimamente desconfortável é uma vitória, né? Afinal, esse é o nosso papel. Nosso papel é justamente tentar suavizar as dores que ele está sentindo, né? Então, trazendo isso para o ambiente dos negócios, dos business, né? Seja você um empreendedor lojista, seja você um empreendedor da indústria, seja você um empreendedor digital, no fundo você vai precisar enxergar as dores do seu cliente, né? Todos os grandes palestrantes, né, do empreendedorismo chamam-nos a atenção de que temos que focar na dor do cliente e não naquilo que eu quero fazer, né? E aí então, depois a solução. Porque se você vier de encontro à dor que o teu cliente sente, você vai ter sucesso, porque é casamento perfeito, ele tem a dor e você tem a cura. Então, o grande segredo, seja você de qual segmento for, seja você um lojista, um empresário, seja você um funcionário de carteira assinada, né? Você é dono de uma entrega. E qual é a entrega? A entrega é a satisfação.
O cliente busca a satisfação, seja ela momentânea ou seja ela um pouco mais tardia, mas ele quer a satisfação, ele quer a experiência, ele quer poder abrir o embrulho e encontrar algo que encante os olhos. Ele quer se olhar no espelho no tocante à saúde, ele quer se olhar no espelho e encontrar a harmonia. Ele quer encontrar a beleza, ele quer poder mastigar com liberdade, sem medo. Então, isso é a satisfação, que não está no técnico, naquele procedimento isolado. Ele está num conjunto, dentro de um contexto. Então, há que todo empreendedor, há que todo funcionário, há que todo assalariado, há que todos nós, como pessoas, observamos o que está por trás daquele nosso interlocutor. Perfeito. Vamos enxergar qual é a dor, o desejo, para que a gente possa corresponder de certa forma. E Luciano, e os desafios de uma profissão dessa, que tu falaste agora, de estética, bem-estar, felicidade, prazer, né? Qual o desafio, assim, existe uma expectativa grande do cliente, do teu paciente, ou ele quer de fato, chegou lá todo arrebentado e você fez o que tinha que fazer, mas ele acha que quando ele termina, ou você teve surpresa ou você já teve decepções nesse processo? Nós trabalhamos numa linha muito tênue, nós trabalhamos nos limites das expectativas. Quando a gente trata com pacientes de trauma, né, o paciente não tem expectativas, porque ele passou por um acidente, ele passou por um incidente. Então, ele quer o melhor dentro do possível. Então, se ele recebeu cortes na face, se ele fraturou os maxilares, ele não tem grandes expectativas estéticas, porque ele sabe da gravidade que foi o acidente. Ele sabe que ele esteve entre a vida e a morte. Então, o resultado que acontecer é lucro. Mas existem outros tantos procedimentos dentro da odontologia, dentro desta especialidade, que lida sim com resultados estéticos. E para esses clientes, né, muito exigentes, existe a possibilidade da frustração. E para que a gente minimize as frustrações, há que se esclareça as possibilidades maximamente. Então, o segredo, né, do sucesso dentro desta carreira, no tocante a você melhorar a estética quando você já tem algo satisfatório e pretende melhorar, então o segredo é pautar-se nas possibilidades reais, né? Então, quando a gente age de maneira sincera e trabalhando estritamente na verdade, a gente tem que baixar os pés do paciente, tocá-los ao chão. A mente sempre vai estar voando nos sonhos, querendo o melhor, né? E é lícito que se faça assim, é lícito que nós possamos sonhar, mas há que o profissional não embarcar nos sonhos quando eles não são possíveis, né? Porque, infelizmente, na biologia, nós temos muitas possibilidades, não é regra matemática. O que eu consigo de resultado com Eurípides, eu não consigo com outra pessoa, porque são indivíduos únicos, né? Na grande maioria, a gente conquista resultados semelhantes, mas nunca iguais. Então, o segredo é a gente estar sempre pautado na verdade e na possibilidade. E isso estar muito claro, né? Baseado numa relação de extrema confiança. E voltando para o lado legal, porque tu faz essa associação, né? As tuas palavras me faz eu fazer essa relação entre um procedimento estético de um procedimento de negócio empresarial ou da vida normal comum. Ou seja, se você pauta a sua vida pela verdade, pela honestidade, numa comunicação assertiva, com certeza a possibilidade de eu me frustrar é muito pequena, muito pequena. Então isso é interessante porque é até um recado do que você está falando para o empresário, para um empreendedor que está começando o seu negócio. Não adianta você querer
enfeitar um produto ou um serviço que você não tem, Não adianta não empurrar adianta a venda. a venda. Então, Não isso empurra. isso serve empreendedor. Essa fala do Luciano, baseado nisso. Não empurra um produto qualquer para o teu cliente apenas por querer vender. Então, se esse produto tem aquela especificidade, tem aquela qualidade, fale a verdade, porque o cliente vai ficar satisfeito. É como você falou anteriormente, o cliente quer ter uma experiência positiva, porque aí ele vai multiplicar esse profissional, ele vai multiplicar esse produto, ele vai multiplicar esse serviço. Então, isso foi muito bacana, baseado nessa tua experiência, viu? Foi legal, porque eu te falei que nós íamos fazer da entrevista do Luciano, as pessoas achou que a gente ia falar só de problema estético aqui. Não, a gente está fazendo uma relação entre o produto aí, cirurgião dentista com os negócios. Luciano, a gente vai para o nosso terceiro bloco e aí vem mais histórias bacanas aí, de Altamira aí na sua profissão. Tá certo. Olá, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco, o nosso amigo Luciano Madruga. Não é o Madruga que eu falei, não é o seu Madruga lá do Chaves, tá? Esteticamente, ó, até ele mudou aqui, ó, o personagem. E deixa eu pegar um gancho aqui, pedindo a sua licença, né? Esse nome, Madruga, né? Ele é mundialmente conhecido por conta do seriado do Chaves, né? E foi razão de muito bullying na minha infância, né? Eu fui muito perseguido, né? E creio que todos os meus familiares também passaram por situações assim. E eu nunca gostei do programa do Chaves justamente por conta das chacotas que eu vi na infância, né? E agora na vida adulta, eu já bem resolvido da minha vida, não me incomodo mais tanto. E aconteceu há uns 3 meses atrás, eu fui para Campinas num curso. E quando desembarquei no aeroporto, fui até o guichê de uma locadora, pegar um carro, né, alugado, e o atendente da locadora, quando pegou a minha habilitação para fazer o meu contrato de locação, riu absurdamente, gargalhou na minha cara, ficou assim, seu Madruga, o senhor e riu muito, né? Eu falei, calma, fique tranquilo, eu vou lhe dar o autógrafo, né? Então hoje eu consigo brincar com o meu nome, né? Mas eu já passei por situações tantas, né? Já levei minhas filhas no posto de saúde e fui perguntado, você trouxe a Chiquinha para vacinar? Eu não, o nome dela é Maria Clara, né? Então, a gente passa por essas situações porque o Chaves é um seriado muito importante, né? Na geração de muitos, né? Mas isso é um... Oh, que legal. E é legal porque nós também, Luciano, a gente chama de Madruga, né? Pode chamar. Nós também somos aquela turma, como o pessoal diz, nós somos os Nutella, né? Sim. Então a gente não vai... Bullying a gente já teve vários, eu já tive vários. Eu era magricelinho, que o pessoal dizia assim, ó, Eurípides, vá para a faculdade de medicina que o pessoal consegue estudar anatomia só você ficando aí. Em pé. Em pé. Então isso eu já tirei de letra, mas hoje está de boa. Mas, Luciano, eu sei que tem uma historinha tua aí que quando você veio para Altamira, você contou lá no primeiro bloco, você não gostava de Altamira. Verdade. Disse, rapaz, eu soube dessa história aí, um passarinho me contou. Mas o que fez o Luciano se apaixonar por essa terra abençoada e estrondosa de um rio, de uma natureza exuberante, que eu sou mega apaixonado por Altamira. E qual foi se foi o nosso P1 ou foi o nosso mosquito da dengue que te... Olha, sugou teu sangue e disse, tu vai ficar aqui agora. Nasceu até 2 filhos? Sim. Quando cheguei em 2007 aqui, como citei, né, a minha esposa se adaptou perfeitamente e imediatamente à cidade. Mas eu não gostei do clima, eu não gostei dos sabores, eu não gostei dos aromas, eu não gostei do que vi de Altamira em 2007. Como eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, né? E São Paulo é um estado economicamente mais vantajoso, né? Então, a gente não encontra algumas necessidades que Altamira tem lá no interior de São Paulo. Sim. Próprio de cada região, são características regionais, né? Então, eu tive essa estranheza, né? Mas a que mais me incomodava era o clima. Eu não tinha conforto em ambiente nenhum.
Estava extremamente incomodado. Mas fiquei relutante em gostar de Altamira. Levei 2 anos ou 3 relutando, desejando ir embora, desejando que uma outra oportunidade me acontecesse, desejando que um outro emprego surgisse na minha terra natal. Mas nada disso aconteceu. E aí então, um dia eu parei numa reflexão e disse: não adianta, enquanto eu estiver com o coração dividido, eu não vou ser feliz em canto nenhum. Em canto nenhum. E aí então, optei por começar a olhar Altamira com outros olhos, com olhos da beleza que ela tem a oferecer. E aí então eu comecei a caminhar pela orla do cais, eu comecei a experimentar mais frequentemente os sabores do tacacá, do açaí, do vatapá, do açaí. E aí então eu fui adaptando o meu paladar, fui adaptando os aromas, eu fui enxergando outras belezas, especialmente a beleza humana, porque o paraense tem uma característica muito peculiar do acolhimento, que nós não temos tão fortemente em São Paulo. O paraense, ele chega logo na sua casa, tira as sandálias e já entra, te convida, te insere no seio da família. Então, esta peculiaridade, este calor paraense, não é somente do clima, ele é um calor humano que conquista. E aí então, quando as minhas amizades na cidade foram se aprofundando e eu fui despertando o meu olhar para a beleza da natureza, fui refletindo que eu estava no coração da Amazônia e que aqui era o celeiro das riquezas minerais, vegetais, do seu povo. E aí então meu coração foi se encantando, E eu fui assumindo que aqui era o lugar, a terra prometida, que tinha acontecido para mim. Então, quando eu assumi gostar de Altamira, as infinitas possibilidades apareceram. Realmente a prosperidade nasceu. Porque, no fundo, o que me trancava, o que me limitava, era não querer me apaixonar. Era só relutar. Eu precisava me apaixonar, só que eu estava relutante. Eu não queria enxergar. É como que uma criança que chega num ambiente e não quer abrir os olhos de maneira nenhuma. Estava aí no mundo que a gente fala do autoconhecimento, a nossa criança ferida aí, Sim. Ela lutando aí, brigando, birrando. No fundo, eu estava birrando, porque me tiraram lá da minha cidade, mas quem quis vir para cá fui eu. Eu escolhi aqui. Me dei essa chance. Então, por que não experimentar mais aprofundadamente? E aí, então, é que eu consegui abrir as portas do meu coração e Altamira aconteceu e as minhas filhas nasceram aqui. Eu tenho 2 filhas altamirenses, E pouco tempo depois eu fui agraciado pela Câmara de Vereadores de Altamira com o título de cidadão altamirense. Então você é altamirense agora. Por decreto-lei. Por decreto-lei. Mas a natureza faz a gente entender. Como eu acredito muito nos paraquês da vida, Então, você e a Luciane não estão aqui à toa. Isso está, de alguma forma, correlacionado com outros processos aí, para a gente reconstruir essa história. E não é à toa que vieram 2 filhas do Rio Xingu, de terras prometidas, como você falou. Então, não é à toa. Não é à toa que você está aqui e já é cidadão altamirense. E é uma coisa legal que você falou aí, da permissão, de se permitir, de abrir o coração. Isso tem muito a ver, Luciano, com esse estado de consciência que a gente toma, Então, eu sei que você é uma pessoa que, não só você, como a própria tua esposa, a Luciane, são pessoas que estudam muito, que buscam muito. Então, a gente tem esse momento de despertar, Desse momento de autoconhecimento, do autodesenvolvimento.
E conta aí para nós, que eu sei que você passa por esse processo, já passou também, porque as pessoas acham que a gente faz um curso e a gente está pronto. A gente nunca está pronto. A gente é um processo em evolução constante. Mas em que momento, de fato, essa chave, eu sempre falo isso, que a gente faz aquele estalozinho da chave, né? Tac! Fez esse processo aí de consciência para se tornar um ser humano melhor, um líder melhor, um empreendedor melhor, um pai de família melhor e um cidadão altamirense melhor. Tudo começa quando a gente encontra uma dificuldade, né? A minha primeira dificuldade foi adaptar-me à cidade, aos costumes, ao clima, aos sabores, enfim. Então eu procurei me inserir na comunidade. Eu busquei trabalhar na Secretaria de Saúde, eu procurei me envolver nas atividades religiosas, eu fui atrás, né, de participar da comunidade, né, religiosa a qual eu estava inserido. Eu comecei a frequentar a casa das pessoas e aí eu comecei a ser instigado a conhecer o costume delas e a aprender sobre elas. E aí nasce um outro problema. As minhas filhas nasceram, elas vão querer saber a história, então eu preciso saber da história do meu lugar. Eu preciso contar a história do meu lugar, mas eu preciso saber a história do lugar que elas nasceram. E aí então vão nascendo outras situações, outras instigações, e aí nasce outras perspectivas. Eu, por trabalhar na Secretaria de Saúde, né, eu sempre tive dificuldade, porque não tenho, trazia de Mogi Guaçu, minha terra natal, costumes do interior de São Paulo e não era adaptado ao costume local. Então, peraí, o que está acontecendo que eu não estou entrando em acordo com as pessoas? Então vamos buscar autoconhecimento. Fui fazer terapia com psicólogo, fui fazer o treinamento de coach, né? E eu participei aqui do Líder Coach, né? Quando teve o primeiro Líder Coach aqui na cidade, eu participei dessa turma. Então a cada nova procura é um novo despertar, é um ângulo novo que a gente passa a enxergar melhor, é uma sujeira a mais que você tira das suas lentes, né? Então, às vezes você olha e não enxerga beleza, mas é porque a sua lente está embaçada, está suja, e você limpa, opa, agora eu enxergo beleza. Ela sempre esteve diante de mim. Estou vendo que aquela grama ali é verde, de fato. Então, isso tudo, né, a todo momento, aí vem a paternidade, aí vem o casamento, aí vem a profissão, aí, opa, será que eu não posso ser mais do que um funcionário público? Aí nasce o empreendedor, e aí o empreendedor é exigido dele novas expertises que eu não as tinha. Então isso tudo é um buscar constante, é um aprimorar constante, é uma queda nova, um levantar novo, né? A estrada se faz caminhando. Né? Então não existe a certeza de nada, existe um passo após o outro. E ontem o menino falou assim que o sucesso o sucesso ele tá na bicicleta, né? E o fracasso tá aqui na garupa, né? Eu achei muito bacana quando ele falou isso, porque você está aqui pedalando com um sucesso, mas o fracasso está do seu lado. Então depende de como você lidar com isso, com essa perspectiva, você pode estar aqui na frente e você pode vir aqui para trás de forma muito rápida. E o que faz a gente diferenciar desse processo é tomar consciência de que nós nunca estamos prontos. Nós sempre estamos em evolução. Einstein já dizia, né? A gente tem que ser igual andar de bicicleta, né? Movimento constante, né? Movimento constante. Então, o que eu penso é da mesma forma, Luciano. Eu acho assim, nós estamos num processo. E você fala muito da liberdade. O que eu entendo como liberdade, que é um dos valores que eu mais tenho como forte, né? Liberdade, lealdade, são um dos meus 2 valores muito fortes que eu carrego. E liberdade não é só ser livre, não, é liberdade na sua totalidade, é de pensar, é de agir, é de se expressar, é de poder escolher. E nós estamos vivendo tempos sombrios, né? Que a nossa liberdade está sendo polida, né?
Então, eu acredito muito quando eu falo, quando eu grito para as pessoas que qual é meu sonho. As pessoas me falam, Eurípides, qual é o teu grande sonho? Eu sempre digo que o meu grande sonho é contribuir para que uma cidade seja empreendedora. Porque eu acredito, Luciana, que quando a gente apoia as pessoas a serem empreendedores, eu estou despertando nelas a liberdade. Delas serem livres em todos os sentidos. Empreender é ser livre. Quando eu podo isso, quando eu não estimulo isso, é como se eu estivesse levando você para dentro de uma gaiola ou dentro de uma prisão. Então, eu penso todos os dias, como Eurípides, você está contribuindo para a tua cidade ser empreendedora. Por isso nasceu o Conexão. Um dos projetos que eu tenho é o Conexão, de me comunicar com pessoas igual a você, de empreendedores, de pessoas corretas, de seres humanos corretos, que fazem diferença na vida. E aí eu pego essa tua comunicação e jogo para o mundo através do YouTube nesse momento, do canal. Então, esse é meu legado, essa é minha construção, me comunicar, entregando consciência para as pessoas, através de seminários, de eventos, de palestras, enfim, de uma série de outros mecanismos que a gente está aqui para isso. Então, eu deixo essa mensagem para o nosso seguidor, mas eu quero que você deixe uma mensagem final aqui, não só como um profissional da área da odontologia, da estética, mas deixe uma mensagem também para aquela pessoa que está empreendendo, que vai empreender, que tem um sonho de como começar e de como despertar. Então, fique à vontade. Eu quero dizer muito sinceramente para você que almeja o sucesso, você que realmente quer fazer diferença no mundo, comece pela educação. Só a educação é capaz de tirar você da situação que você está e levar você para onde você merece. Não tem outro caminho. Comece se conhecendo. Comece conhecendo o outro. Comece estudando aquilo que você faz bem. Como que você pode entregar a sua expertise, a sua qualidade de maneira melhor, mais agradável. Mas não desanime, tenha constância, porque o sucesso, ele vem da experiência. Só que a experiência, ela vem dos maus resultados. Então, até o fracasso, ele é um sinal positivo. O fracasso estar andando na nossa garupa é excelente. Os meus bons resultados vieram da experiência, e a experiência veio dos maus resultados. Então, tenha isso como foco. Estude, tenha constância, persevere e você vai ter sucesso. Com liberdade, com entusiasmo, com alegria. Seja feliz. É isso aí, Luciano. Muito obrigado. Eu quero sempre dar aquele recadinho especial do nosso canal lá no YouTube. Não esqueça de clicar nele, Conexão Xingu. Clique no sininho, ative lá para que você receba a notificação. Lá no Facebook, Conexão Xingu Altamira, e no Instagram, Conexão Xingu. E sempre aquele recadinho, #Altamira Cidade Empreendedora, e eu te vejo no próximo programa com o próximo convidado. Grande abraço!